O presidente Jair Bolsonaro fez uma motociata nesse fim de semana. Informação de Brasília, Antônio Maldonado. O presidente Jair Bolsonaro participou neste domingo de mais um passeio de moto ao lado de apoiadores. Dessa vez, a motociata, convocada pelo próprio chefe do executivo em comemoração ao Dia dos Pais, percorreu cerca de 70 quilômetros em vias do Distrito Federal. O pelotão, comandado pelo presidente, passou pelo centro de Brasília e por cidades satélite, como Taguatinga e Ceilândia. Na concentração, antes do início do trajeto, manifestações em apoio ao governo. Os motociclistas foram divididos pela segurança da Presidência da República em dois grupos. O primeiro, formado por pessoas credenciadas para participar do evento, se concentrou em frente ao Palácio do Planalto. O segundo grupo foi dispersado pela polícia e se concentrou ao longo dos estacionamentos dos ministérios. Pessoas a pé também acompanharam o ato na esplanada. Para manter a organização do trânsito, a Polícia Militar teve que fechar parte da área central de Brasília. Em diversos momentos do trajeto, o presidente Jair Bolsonaro parou para tirar fotos com apoiadores. É bom lembrar que esse foi o segundo passeio de moto do presidente neste último final de semana. No sábado, Bolsonaro participou de outra motociata, essa em Florianópolis. De Brasília, Antônio Maldonado. Fala-se tanto em democracia. Democracia é liberdade. Liberdade é votar em quem quiser e conferir o voto depois. Veja como funciona o voto impresso auditável. Primeiro, você vota na urna eletrônica normalmente. Segundo, depois uma impressora protegida por vidro imprime o seu voto, sem ninguém poder tocar nele. Terceiro, conferindo o seu voto, você confirma e a impressora o envia para uma urna lacrada. Pronto. Viu como é fácil? Você vota, você confere. O voto impresso auditável não é um sonho, é a realização plena da sua cidadania. Roberto Rocha, o senador dos maranhenses. Bom dia! Faço aqui a saudação a vocês. Já faz um mês que eu não entro em contato. Eu estava de férias. Acho que eu tinha avisado aqui já no meu canal. Meu último vídeo eu estava em Porto Alegre. Inclusive eu divulguei as manifestações de Porto Alegre. E no vídeo agora de hoje eu divulguei as manifestações que eu participei no Rio de Janeiro. E estou retornando, né? Retornando às minhas atividades. Voltei aqui para Natal. E é muito bom poder voltar a entrar em contato com vocês, tanto para quem já está inscrito, como para quem está conhecendo agora o canal. E, oxalá, né, venha se inscrever, né, e venha também participar aqui do debate com a gente. Bom, pessoal, a gente, fazendo um breve retrospecto, né, eu tenho muita coisa para falar, né? E, claro, não vou poder falar tudo para não deixar o vídeo muito extenso, mas o que eu posso falar aqui para vocês é o seguinte: se a gente for fazer uma resenha, né, de tudo que aconteceu, né, tirando esse contexto da pandemia que já nos ocupa há quase 2 anos, nós tivemos as Olimpíadas. Claro, as Olimpíadas tomaram conta, e sobretudo na segunda quinzena de julho para cá, as Olimpíadas elas tomaram conta do debate, tomaram conta do noticiário. Foi bom, inclusive, né, a gente poder ter esse alívio, a gente tanto receber notícia ruim de mortes na pandemia, dos descasos na política, do autoritarismo do Bolsonaro, a gente poder pelo menos se alegrar com as medalhas, especialmente com as medalhas do Brasil, né, com as medalhas de ouro. E vai aqui a minha felicitação ao Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, que conseguiu romper o seu recorde, né? Conseguiu aí o recorde histórico de medalhas
do Brasil numa Olimpíada, um total de 21 medalhas, sendo essas 7 de ouro. E claro, minha saudação especial, que eu sempre faço isso, ao grande Ítalo Ferreira, surfista potiguar aqui de Bahia Formosa, que foi a primeira medalha de ouro do Brasil em Tóquio, na Olimpíada de Tóquio, na Olimpíada do Japão, e a primeira medalha no surf, primeira medalha na história do surf, primeiro campeão olímpico do surf. Então, já toda a minha saudação aqui, tanto ao Comitê Olímpico quanto a todos os ganhadores de medalhas, dentre eles o Ítalo. Pois bem, feita essa introdução, fora a Olimpíada, o que de fato nos interessa aqui no nosso canal de debate, nosso canal de reflexão política? Claro, os rumos do Brasil, os rumos do país, os rumos da economia, os rumos da política. E no final das contas, vai ter ou não vai ter voto impresso? E se não tiver voto impresso, senhores do Clube Militar, que estão anunciando que, em outubro, é a data limite para se definir, mediante a legislação eleitoral, mediante o TSE, é a data limite para se definir se vai haver alguma alteração no sistema de votação, o Clube Militar lançou nota, na verdade, 2 clubes militares lançaram nota, dizendo que, se não sair voto impresso, o mês de outubro será vermelho. Mas vermelho de quê? Vermelho de sangue? Vai haver uma tentativa de golpe? Vão tentar matar os ministros do TSE? Haverá atentado contra os ministros do Supremo? Ou, enfim, quem faz oposição, E aí eu digo a você que 53% ao menos da população brasileira que faz oposição, que rejeita o Bolsonaro, vai para as grades ou vai ser fuzilada. É isso que os senhores do Clube Militar querem? Eu quero saber se eles são, efetivamente valentões e valentes suficientes para fazer isso. Ou se não passa de bravata de um governo de energúmenos, seguido por energúmenos que só fazem bravata. Pois bem, começando bem quente então essa minha avaliação, eu diria para vocês o seguinte, o Bolsonaro, eu já disse isso várias vezes e continuo a dizer, o Bolsonaro ele não governa e para os seus governados, para os seus apoiadores, ele cria essa impressão de que governa, quando na verdade não governa. O Bolsonaro nunca governou. Vivemos um desgoverno desde a posse presidencial em 2019. E vivemos isso justamente porque o Bolsonaro é um, se é que eu posso chamar assim, um presidente, que eu tenho até um certo receio, tem uma certa coceira de chamar aquele cara de presidente, mas ele se diz presidente, ou ao menos ele assumiu a faixa presidencial para não governar. Ele não governa. Na verdade, quem governa, quem tenta governar de forma mal e porca, são seus ministros quando podem. E agora quem governa efetivamente, isso já foi objeto de outros artigos que eu escrevi na imprensa, e aqui mesmo no canal eu já falei sobre isso, quem governa efetivamente hoje é uma parcela fisiológica majoritária do parlamento brasileiro, chamada de Centrão. É o Centrão que efetivamente governa, com o senhor Arthur Lira sendo o grande representante, um dos grandes apoiadores do bolsonarismo, e na verdade quem governa. E quem articula essa governança é agora o senhor Ciro Nogueira, na qualidade agora de representante aí, da Casa Civil. Mais um fisiológico, ponto com, um fisiológico com F maiúsculo, que representa como ninguém os interesses desse bloco parlamentar que de ideológico não tem nada. Como eu falei há pouco, ele é fisiológico, ele se movimenta em torno de interesses, muitas vezes escusos e privados de grupos, e não necessariamente em torno de uma ideologia de classe ou de corporação. Muito bem. Então, diante desse contexto, só resta a Bolsonaro e seu exército de Brancaleone de motociclistas exercer o que sabe fazer muito bem: bravata. Insultar as instituições. Chamar o ministro Luiz Roberto Barroso de, abre parênteses, que eu não gosto de falar a palavra chula, mas de filho da P. Isso mesmo. Isso fechando aspas. Então, xingando o ministro do Supremo Tribunal Federal e atual presidente do TSE, presidente Luiz Roberto Barroso, que simplesmente dá de ombros para toda a palhaçada do Bolsonaro, para todas as bravatas de um presidente que quer voto impresso à força. Mas por que voto impresso? Aí cria-se mais uma vez, meus queridos e minhas queridas, mais uma balela, Cria-se aí mais uma vez, mais um factoide, mais uma mentira, uma fake news, de que as eleições brasileiras são fraudáveis. Se não foram fraudadas, porque ele disse que a eleição de 2018 foi fraude, sem prova nenhuma.
Mas ele diz que elas são fraudáveis porque, como o voto é eletrônico, uma urna eletrônica, você não teria ali uma espécie de comprovante. Eu digo, como é que não tem? Sem verdade, né? Desde que eu me entendo por gente, eu digo isso, detalhe, antes de entrar na universidade, viu? Quando eu ainda era aluno do ensino médio, lá na longínqua década de 80, em que nas minhas aulas nem sequer tinha aula de sociologia, né? Eu tinha aula de educação moral e cívica. Mas naquelas aulas, né, eu já sabia, né, e já me era informado, eu adolescente, de que o voto era secreto. Se o voto é secreto, o voto, né, é uma relação, né, que o eleitor tem com a urna. Ou seja, a urna é indevassável, naquela urna em que ninguém está vendo, você vai lá e vota em quem você quiser. Então essa que era a regra que eu aprendi há mais de 30 anos atrás. Porém, o Bolsonaro, mesmo assim, ele quer vender esse factoide, né, essa mentira populista, de que a votação no Brasil não é confiável. Veja, votação essa que países de outros países e organizações como a OEA, a própria ONU e até os Estados Unidos têm interesse no sistema de votação brasileiro, sistema esse, né, que já funciona há mais de 20 anos, pela forma, né, eletrônica, não é? Pela urna eletrônica, e que não foi questionado até hoje. Quer dizer, até hoje, até chegar o Bolsonaro e inventar essa história. E por que ele está inventando essa história? Porque interessa a ele. Interessa ao Bolsonaro criar conflito. E sobre o conflito a gente vai falar hoje exclusivamente nas nossas dicas de leitura. O conflito interessa ao Bolsonaro porque ele sabe, né, e as pesquisas eleitorais demonstram isso, ele sabe que ele está disputando a eleição perdida. Se de fato, né, em relação a Lula, né, que é o grande demônio do bolsonarismo, se em relação a Lula aparecer um candidato da terceira via, um candidato aí que surja pelo centro, né, e não migra entre os extremos, não é? Nem para o bolsonarismo, nem para o petismo, o Bolsonaro sabe que ele não vai sequer ao segundo turno. E aí, diante dessa realidade, só resta ele, né, animar a sua claque, né, animar seus apoiadores, seus motociclistas, para fazer o que faz: bagunça. Né? Bagunçar o coreto, né, estremecer a relação, né, entre os poderes, algo que nem no tempo de Dom Pedro I você tinha, né, uma relação tão estremecida, uma relação tão tumultuada, uma relação tão calamitosa entre um chefe do poder executivo que xinga, né, representantes do outro poder. Pois é, o Bolsonaro está totalmente atrelado ao parlamento, ao poder legislativo, ao centrão, né? Ele é totalmente escravo, né? E o Ciro Nogueira hoje no seu ministério é a demonstração clara disso, né? Ele é totalmente subjugado ao legislativo e tenta comprar briga com o judiciário, tentando mostrar para sua claque, tentando mostrar para seus apoiadores que o grande vilão seria o judiciário, né, que é a favor da corrupção, o judiciário que soltou Lula, o judiciário que enterrou a Lava Jato, o judiciário, enfim, que não quer que ele seja presidente, que não quer que ele construa um novo Brasil autoritário, homofóbico, militarista, misógino e reacionário, que é o Brasil pensado na mente doentia dos bolsonaristas. Né? Então, o judiciário seria esse grande obstáculo a esse projeto, né, proto-fascista, né, neo-reacionário, de reconstrução autoritária do país. Com apoio, claro, né, de militares de pijama como Braga Neto, né, e de muitos outros que estão ali, né, espalhados nos clubes militares, espalhados nas polícias militares, principalmente, né, nos ambientes aí de segurança, né, e que, na sua ignorância, reproduzindo um senso comum idiotizado, procuram reproduzir mentiras, 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 falácias, 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 inverdades, 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 bobagens, bobagens e mais bobagens. Ou seja, é um pessoal que não consegue administrar nenhuma bodega, quanto mais uma presidência da República. Pois bem, então é essa a realidade. O Bolsonaro, ele quer bagunçar o coreto, porque ele sabe que, bagunçando o coreto, ele tem, em tese, alguma chance de vigorar o seu projeto autoritário. Ele só tem uma forma de vigorar seu projeto autoritário, é convocando as Forças Armadas. E ele só pode convocar as Forças Armadas, constitucionalmente falando, né, e com um nível razoável de adesão entre os comandantes militares, se efetivamente, meu amigo e minha amiga, meu camarada e minha camarada, estiver instaurado aqui no Brasil o caos. E para haver o caos, meu querido, minha querida, tem que morrer muita gente. E não é de Covid, né? Já que morreu mais de 500 mil de brasileiros. Não é de Covid. Tem que morrer de tiro.
de bala. Da iniciativa de armar a população, a iniciativa de criar conflito e a iniciativa assim de expandir o discurso do ódio, inclusive o discurso do ódio às instituições, no mais alto grau possível, a ponto de deslegitimá-las. Ou seja, privar de legitimidade instituições, né, constitucionalmente estabelecidas como o judiciário brasileiro. E daí tentar o golpe. É a única alternativa para Bolsonaro. E para poder dar um golpe, tem que haver derramamento de sangue. Tem que haver, ao menos, um ensaio aumentado ao quadrado ou ao cubo do que aconteceu na invasão do Capitólio, que eu já citei aqui nos meus programas também, lá nos Estados Unidos, quando Trump não reconheceu a derrota e quis tumultuar a confirmação pelo colégio eleitoral da vitória do seu opositor, o atual presidente democrata Joe Biden. O que foi que aconteceu lá? A diferença, isso eu já falei isso, a diferença é que nos Estados Unidos, como você tem instituições tradicionais já estabelecidas há mais de 300 anos, ou seja, poderes como o judiciário e o legislativo consolidados há mais de 300 anos, no modelo republicano americano, mesmo com toda a bagunça, com toda a criação de confusão, tendo um Trump, inclusive, marchando com seus apoiadores até o Capitólio, insuflando a multidão a, de fato, invadir o Capitólio, que realmente ele fez. Tanto é que, né, sofreu um processo de impeachment e que não deu em nada, mas que foi o impulsionador exatamente da conduta populista autoritária de caras, né, nojentos e escrotos como o Trump. E o Bolsonaro, né, pegando essa ideia, né, do seu grande ídolo, ele quer fazer a mesma coisa aqui no Brasil, só que pior. Porque o Trump, né, moveu a sua turba após as eleições. Com aquele argumento, né, desde o primeiro dia, quando não reconheceu o resultado, né, e passou meses sem reconhecer, saiu da Casa Branca pela porta dos fundos e não entregou, né, a presidência ao seu sucessor, alegando o quê? It was a fraud, né? Foi uma fraude, alegando que na eleição americana havia ocorrido uma fraude. Uma vez que, né, o voto americano você pode ter voto antecipado e por correspondência. E por conta da Covid, por conta da pandemia, muitos eleitores, maciçamente num país em que o voto é facultativo, foram às urnas e votaram antecipadamente, não é, por correspondência, e votaram no Biden. Então, o Trump ele não reconheceu isso e criou confusão. Criou confusão a ponto, né, de você ter um conflito, a invasão do Capitólio, a chocante invasão do Capitólio, que resultou, no final das contas, sim, em sangue. Com a morte, né, de ao menos 5 pessoas, dentre elas um policial. O que o Bolsonaro quer é criar um efeito parecido aqui, sendo que se antecipando, sequer havendo eleição. Porque se nos Estados Unidos essa confusão toda com mortes aconteceu após as eleições, o Bolsonaro quer criar esse conflito, leia-se, um conflito sanguinário, antes das eleições. Ou seja, para o Bolsonaro interessa não ter eleição. Até porque para o Bolsonaro nunca interessou a eleição. Lembra da campanha eleitoral em que ele não participou de debate algum, em que ele fez a campanha totalmente pelos meios de comunicação, especialmente pelo WhatsApp, né? E que a facada, de certa forma, foi providencial, porque com a facada ele teve mais um argumento para não participar, para não fazer campanha, ou menos fazer campanha tripudiando de todos os esquemas democráticos da campanha, né? E um deles é o debate, né? E fazer com que o debate não acontecesse, e que pela aversão ao petismo, que pela aversão, né, e com o apoio da Lava Jato na época, com a aversão ao lulopetismo, ele conseguiu ali, enfim, os votos que fizeram se eleger. Pois bem, o Bolsonaro agora sabe, né, que essa aliança entre o lavajatismo, o antipetismo e tal, não existe mais. Se desfez. Lula é efetivamente candidato. O antipetismo já não tem mais tanta força, né, ou não cativa tantas pessoas como cativava anteriormente. E o Bolsonaro não tem mais o apoio do centro, aquele centro liberal tal que queria uma nova alternativa, né, e que votou útil no Bolsonaro. Ele não tem mais isso. O Bolsonaro só tem os seus autoritários de sempre, né, os seus cães de guarda, os seus motociclistas, né, reacionários, em sua imensa maioria brancos e de classe média. Então ele só tem isso, né? Então o que acontece? Ele quer, com esse segmento, principalmente num segmento esse que esteja armado, criar um conflito. E criar um conflito antes das eleições. Né? Claro, porque é através desse cenário de conflito antes das eleições é que ele pode efetivamente tentar tirar a carta da manga, que é a carta autoritária, a carta antidemocrática, para tentar se manter no poder. E mantendo-se no poder, ele mantém os filhos
ele mantém todo o esquema, né, reacionário e miliciano que o sustenta, né, e aí sim o Bolsonaro consegue de fato ser o que ele sempre quis ser, um ditador. Tá bom? Dizendo isso então, né, e claro, como eu fiz na manifestação no Rio de Janeiro, gritando mais uma vez, fora Bolsonaro, né, eu passo agora, meus queridos, para a nossa dica de leitura. A minha dica de leitura hoje vai para uma autora, uma cientista política que eu tenho aqui um enorme prazer de apresentar. Né? Na verdade, ela tem uma produção, né, rica. Né? Eu, inclusive, me lamento, né, da minha ignorância de não ter, né, tido mais contato com a produção dessa teórica, dessa intelectual. Mas, né, finalmente, né, eu tive acesso, inclusive comprei lá no Rio Grande do Sul, né, nas livrarias lá do Sul, comprei vários livros. E deram, inclusive, um bom excesso de bagagem por conta disso. Mas dentre os bons livros que eu comprei, né, eu comprei o livro da professora Chantal Mouffe. Eu acho que é assim que pronuncia ela. Vou colocar aí na tela, né, a visão dela. A professora Chantal Mouffe. Né, ela é belga. Né, e ela é uma professora europeia, né, belga. Já tem 78 anos, mas está em plena atividade, uma grande cientista política, e ela tem esse livrozinho que eu vou pôr na tela e vou mostrar para vocês também. Né? É o livro Sobre o Político, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Martins Fontes, né? Caso WMF Martins Fontes. E mostra aqui para vocês também que está aqui na minha mãozinha, né? Um exemplar desse livro. Ele é bem fininho, ele é fácil de ler, ele é de boa leitura e é uma coletânea, tá? O livro da professora Chantal deve servir aqui para vocês como coletânea. É muito bacana esse livro, recomendo a leitura, tá certo? Para pessoas de várias áreas, né? Não precisa ser só direito, da sociologia, da antropologia, da área de humanas, ou quem quiser, quem acompanha o canal e quem quiser. Né? É um livro fácil de ler, barato, e eu tenho certeza que você vai ter uma excelente leitura. Bom, a professora Chantal, ela faz aqui uma coletânea em que ela faz ela rebusca diversos autores, né, do campo da filosofia política, né, da ciência política, da sociologia, da economia, e ela pega esses diversos autores, ela procura, como ela é cientista política, ela procura focar uma questão básica e primordial hoje, que eu procuro abordar nos meus estudos feitos nos últimos anos, né? Eu escrevo sobre isso também academicamente, né? E, claro, reproduzo aqui também no canal, que é justamente, né, os rumos da política. Como se dá a política hoje, né, em termos de século XXI, né, em termos aí de novas gerações, né? O André Conte Sponville, né, inclusive, divide essas gerações como geração política, geração moral e geração espiritual, né? Então, a geração hoje, as novas gerações, né, dos millennials, né, das pessoas que nasceram nesse século, né, seriam gerações que mesclam, né, aspectos morais, aspectos espirituais, junto com a questão política. Né? E sobre Sponville eu vou falar num programa, né, posterior, que eu também estou lendo Sponville, né, que é um francês. Mas, lendo a professora Mouffe, é muito interessante que ela procura analisar, né, o tema central dela é dizer o seguinte, né, que diferentemente, né, você vai perceber, né, qual é a relação que tem, né, o que eu vou falar aqui da obra da professora Mouffe, o que tem a ver com a fala inicial minha aqui nesse programa aqui, né, nessa apresentação aqui sobre o Bolsonaro. A professora Mouffe, ela entende o seguinte: para a gente entender toda essa escalada, né, da nova direita, né, do autoritarismo, do populismo autoritário, a gente tem que compreender o seguinte, que a política hoje, diferentemente do que talvez autores como Jürgen Habermas, né, o grande Habermas, que eu gosto muito dele também, alemão, né, um grande defensor do modelo de democracia liberal contemporânea, né, diferentemente do que pensou o Habermas, política não se faz pelo consenso. Não. Política também pode ser feita pelo conflito. Lembrem, conflito, usei muito essa palavra hoje, e é justamente isso que o Bolsonaro, né, Trump, né, e outros caras aí da extrema-direita, né, tentam, né, vender e fazer. Vender conflito, estabelecer a narrativa do ódio, a narrativa do conflito. O nós contra eles. E o nós, se for o caso, armados contra eles. Armados ou desarmados, ou seja, a política da guerra, do conflito, do belicismo. Né? E a professora Mouffe revela isso com maestria, né? Citando aí vários autores. Né? Ela pega aí, né, autores aí, ela começa, né, com o Carl Schmitt,
um autor, né, que eu já estudei muito, já dei aula sobre Schmitt, inclusive, constitucionalista alemão, né, inclusive foi teórico do nazismo, né, mas, né, apesar de ter sido colaborador de nazistas, o Schmitt ele foi muito maior do que isso. Mas, claro, né, o Carl Schmitt ele trabalha, né, a política, né, na perspectiva do amigo e inimigo. Então a professora Muffin, né, ela analisa essa obra do Schmitt, do Carl Schmitt, assim como, né, ela vê também outros autores, né, ela rebusca, por exemplo, né, autores da terceira via, como ainda vivo Anthony Giddens, né, grande teórico britânico da terceira via. E procura, né, pegando, né, essa mescla de autores, né, pegando, por exemplo, né, o Antônio Negri, né, e o Michael Hart, pegando o conceito de multidão do Negri e do Hart, ela procura verificar, né, que essa multidão é uma multidão também em conflito, uma multidão também, né, que pelo discurso populista de líderes como autoritários como Bolsonaro, essa multidão, né, que tenta se situar no debate político, debate esse que eu já falei que pode ser um debate moral, ético, pode ser um debate religioso, pode ser um debate espiritual, é também um debate, né, enfim, que envolve, né, subjetividades, envolve paixões, e a Muffin, né, ela diz isso. Para gerar o conflito, né, o populismo tem que trabalhar as paixões. Né, e o conflito surge exatamente das paixões. E é por isso, né, que eu pude perceber que, com a mesma paixão cívica que eu, Fernando Alves, tive, ao participar dos protestos contra o Bolsonaro, tanto em Porto Alegre quanto no Rio de Janeiro, eu pude perceber, de certa forma também, de forma diversa, essa paixão ao assistir também a motociata dos apoiadores de Bolsonaro em Porto Alegre, né, quando eu fui correr no Parque da Redenção, lá em Porto Alegre, e vi também, né, a motociata, né, ou seja, aquele mesmo grau, né, de fervor, não é? De alegria ou ódio que você percebe nas narrativas, nos comportamentos, nas práticas, nos discursos, nas movimentações, porque isso faz parte também da política. É sim, meu amigo, parece um jogo de futebol, mas é nesse sentido mesmo, né? Nesse sentido, né, de torcida animada, né, torcida entusiasmada e torcida briguenta e em conflito, que a política também se movimenta. A política não se resume a conflito. E a Chantal Mouffe lá faz questão de especificar isso. Mas hoje a gente vive uma dimensão da política, né? Somado isso com a pandemia global, né? Com o acirramento dos anos por conta de uma pandemia, a gente vive um período, sim, né, de estimulação do conflito. Né? E é isso que ela vai falar na obra dela. Tá bom? Então, dito isso, meus amigos, né, mais uma vez, né, ensaiando aqui, né, o meu retorno, né, espero voltar mais vezes para poder aqui conversar com vocês. Né. Para quem não conhece o canal ainda, eu peço para que se inscreva, né, conhecendo o canal, né, e se puder compartilhar esse canal com outras pessoas, com seus amigos, com pessoas que estejam interessadas no debate, né, que tenham ali nas suas inscrições canais que achem interessante o debate político, eu fico muito agradecido. Acione o sininho para receber notificações de novos vídeos no nosso canal. E se gostou, dê o seu like também, porque é fundamental também. Né? Lembrem que esse canal eu não monetarizo ele, eu utilizo para o debate mesmo. Não me interessa grana, não me interessa monetarização. Interessa sim, né, a mobilização. Isso aqui é um ativismo digital. Né? E por isso que eu peço para que você contribua com a mídia ativista. Né? A mídia ativista e progressista desse país. Né? Que é contra a fake news, né? Que defende o debate sério, produtivo e que quer sim contribuir para que esse país, né, esteja melhor algum dia, apesar do bolsonarismo, apesar da pandemia. Tá certo? Um forte abraço e até a próxima, até o nosso próximo debate. Valeu!